Existe uma falta de sentido para tudo. Nós simplesmente vamos vivendo a nossa vida como ela se apresenta e se propõe, ou como as coisas são nos ensinadas. E aí a gente começa a entrar nesta roda viva e a gente vai fazendo e sendo aquilo que nós nos propomos a ser e a fazer. Mas existe esta crise, né? Por que eu sou o que eu sou? Ou por que eu faço o que eu faço? Qual a razão? Qual o motivo? Aonde isto vai parar? Qual o desdobramento disto? E isto envolve todas as áreas da nossa vida. Isto envolve tudo que significa ser gente, inclusive a fé. E é sobre isso que a gente quer meditar um pouco nesta manhã, a partir do nosso boletim. O título dele é A Salvação do Sentido de Ser Salvo. A base do nosso estudo está em Apocalipse 2,4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Viktor Frankl dizia que cada tempo carrega em si a sua própria neurose. Passamos pela neurose sexual de Freud, pela síndrome de inferioridade de Adler, e Frankl profetizou que viria um tempo da falta de sentido para tudo, a esperada neurose do sentido. Vivemos uma sociedade que desfruta das melhores condições jamais experimentadas por qualquer sociedade anterior a nós. Os avanços tecnológicos de nossos dias proporcionam facilidades e comodidades. Somos a geração do controle remoto, do micro-ondas, da cadeira massagista, do carro que se dirige, das compras pela internet e, paradoxalmente, a tudo isto, vivemos uma sociedade descontente e insatisfeita. Haveria um tempo, um momento onde as pessoas estariam vivendo uma crise do sentido. Qual a razão da minha vida? Qual a razão de eu ser o que eu sou? Qual a razão de eu fazer o que eu faço? Nós vivemos num mundo que começa a girar cada vez mais rápido para que isto seja evitado, ou seja, para que a consciência disto seja evitada. Isto não é algo novo. Quando nós olhamos lá para o Êxodo, quando Moisés chega diante de Faraó e diz o que o Senhor havia dito: você precisa libertar o meu povo. Você precisa dar liberdade ao meu povo para que ele possa ir a caminho de 3 dias e celebrar comigo uma festa. A primeira coisa que Faraó coloca em prática é a ideia de acelerar, de impor mais atividades àquelas pessoas. Não é a de libertar, mas é de fazer com que elas trabalhem mais, se envolvam mais, que elas não tenham tempo algum para pensar, porque esta questão é algo que deve ser evitada. A consciência da vida. A vida deve ser vivida de uma forma quase que embriagada, de uma forma que as pessoas não parem para pensar na consciência, no sentido, na razão pela qual elas vivem da forma que vivem, da qual elas expressam a fé da forma que expressam. Elas devem simplesmente fazer, estar atarefadas. E hoje nós vivemos este mundo adoecido. As pessoas não têm nenhum problema com o fato do sofrimento. O que gera um problema à humanidade, a mim e a você, é quando nós sofremos sem ter uma razão. Quando nós não sabemos o porquê nós sofremos. Quando nós não sabemos a razão do nosso sofrimento. Então o sofrimento tem a capacidade de esmagar a nossa vida. Viktor Frankl viveu durante uma boa parte da sua vida dentro de um campo de concentração. E ao contrário do que Freud dizia que se você privar o homem de tudo aquilo que ele tem, de tudo aquilo que ele pode ter, o que sobra é o instinto. Mas ele pensou de forma contrária, porque a sua vida, a experiência de viver num campo de concentração mostrou a ele uma outra realidade. A realidade de pessoas que foram privadas da sua identidade, foram privadas do seu bem, foram privadas da sua família, foram privados da sua dignidade, mas que ao se reunirem, por exemplo, ele viu alguém com um naco de pão seco sendo repartido em 4 pessoas,
O camarada fumando uma bituca de cigarro e repartindo com aqueles que estavam à sua volta. Pessoas que, antes de passarem pela câmara de gás, já estavam mortas. E pessoas que entravam para a câmara de gás louvando a Deus. E ele foi pensar na vida daqueles que resistiram àquele processo triste, doloroso, difícil. E a única coisa que ele percebia é que naquelas vidas que foram resilientes ao processo, é que elas tinham um profundo senso de sentido. Elas sabiam o que elas estavam fazendo nesse mundo. Elas tinham um profundo senso de vocação. Não era o sofrimento, por isso, capaz de deprimi-las, porque aquilo que estava dentro delas era maior do que qualquer pressão que o mundo poderia afligir aos seus corações, aos seus corpos, à sua razão, à sua alma. Mas hoje nós vivemos um mundo cheio de vantagens, cheio de privilégios, cheio de tecnologia, mas as pessoas cada dia mais se apresentam adoecidas, tristes, sem razão para a vida, depressivas, sem força para viver, sem ânimo, a menos que esteja envolvido num barulho, numa roda viva que não lhes permitam pensar na sua existência, tal como um ser livre, criado por Deus em Cristo Jesus. Criado para expressar Deus, a sua imagem, o seu governo, o seu caráter. Alguém que tem propósito, que não veio do acaso, que não é fruto de uma explosão, mas que é expressão de um desejo da Trindade, que em comunhão diz que deseja o homem, que quer o homem e que vai fazer o homem, e que o homem terá um propósito, sim, a comunhão e a glória do seu Criador. Se compararmos os últimos 2 séculos, seus avanços e possibilidades com as condições experimentadas pelos nossos antepassados, que viveram nos 5.000 anos anteriores, nos quais o principal meio de locomoção da humanidade era o cavalo, deveríamos estar contentes pelo simples fato de termos água fluindo quase que de forma mágica em nossas torneiras. Alguém pode dizer, nem todos desfrutam desta condição, e eu serei obrigado a concordar, mas não podemos nos esquecer que isto é subproduto de uma sociedade insatisfeita e gulosa, que segue seu caminho de gafanhoto e que depois, no fim de sua jornada, se pergunta, para que serviu a minha vida? Vamos ler juntos Provérbios 1:19? São assim as veredas de todo aquele que usa da cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. A ideia aqui é de uma vida desperdiçada. Uma vida que quis para si. Que não se perdeu, que não expressa o movimento da cruz, mas que está sempre num processo, porque o mundo é anticruz, é antigraça, é anticristo, num processo sempre de amealhar, num processo sempre de farinha pouca, meu pirão primeiro, na ideia de que eu preciso de algo fora de mim o tempo inteiro, para sorver, para dar significado e sentido. Ora é o casamento, ora é o concurso, ora é a casa, ora é o ministério, ora, enfim. É sempre tentando algo para poder ter algum alento, algum significado e sentido para a vida. E no final da sua jornada, às vezes abarrotado como aquele homem que teve uma colheita maravilhosa e disse a si mesmo, o que farei eu? Já sei, eu vou destruir o que eu construí. E eu vou reedificar estruturas maiores. E eu vou dizer assim, alma, folga, porque o que tens tem para muitos dias. E o Senhor disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e tu, o que tens, para quem será? De que adianta o homem ganhar
o mundo inteiro, a admiração do mundo inteiro, a aceitação do mundo inteiro, o respeito do mundo inteiro, o respeito da religião do mundo, mas ter a sua vida como um nada. Quando o Criador olhar e dizer, a sua vida não valeu de absolutamente nada. Do mesmo modo que a injustiça é subproduto da nossa insatisfação, a falta de sentido nasce da digestão rápida de coisas nas quais buscamos nossa segurança e realização. Mas por não ser Deus, essas coisas que procuramos tornam-se em potestades, que acabam por aprisionar aqueles que se devotam a ela. Provérbios 3, 26. Porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem capturados. Tudo aquilo que você devota à sua vida, à sua energia, tudo aquilo que você anda em direção, tudo aquilo que você considera o seu tesouro, e que não é Deus, isto é na realidade uma potestade. Saiba de uma coisa, o homem adora, ele só precisa saber a quem. O homem não vive sem adorar, ele sempre está adorando algo, ele só precisa saber a quem. Se nós não estamos adorando Deus, não estamos na comunhão, na relação com Deus, nós somos cativos. Vamos nos tornar prisioneiros de deusinhos, de ídolozinhos, de potestades, de principados, de poderes, que têm como objetivo fazer com que a sua vida não seja. Fazer com que a sua vida seja, na realidade, um desperdício. Fazer com que você não expresse a liberdade da glória dos filhos de Deus. Fazer com que a sua vida não tenha absolutamente nenhum propósito, sirva apenas ao propósito do inferno, de escravizar gente, de escravizar pessoas, a partir de sofismas, de pensamentos, de fortalezas que são colocadas nas nossas mentes como valores, muitas vezes até endossados pela religião, mas que tem tirado o brilho, o viço, a alegria, a liberdade de pessoas a quem Deus verteu o seu sangue para lhes libertar. Jaquelu dizia que o homem pode ser escravo de tudo, exceto de Deus, porque Deus tem no seu âmago, porque é amor, a liberdade. Você não pode obrigar ninguém a te amar. O amor nasce nesse terreno, no terreno da liberdade e no terreno da verdade. Deus é o nosso libertador. Todas essas coisas servem de amarras na nossa consciência, servem de amarras no nosso coração, servem de cadeias para que não adoremos ao Senhor, para que não vivamos na expressão da festa, da celebração, para que não conheçamos a Deus e não confiemos em seu caráter de amor, para que permaneça em nosso coração a eterna interrogação sobre o caráter de Deus, para que nos cerquemos de agendas secundárias em relação a Deus, para que não abandonemos a nossa vida a Cristo, para que não oremos de coração e de alma apenas como uma repetição religiosa. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus pode ser uma vontade contrária à minha. E eu me entendo como o aferidor do bom, do mal, do bem e do mal. Porque eu comi desta árvore. Eu sei o que é bom para mim mesmo. Eu sei o que é certo para mim e o que é errado. É melhor eu confiar em mim do que abandonar a minha vida ao Senhor. E aceito com isto a rebelião. Sou escravo de Satanás. Sou escravo, ainda que isto venha floreado com as melhores intenções, com os melhores valores. Tudo isso se apresenta como uma cadeia.
No mundo que jaz no maligno, esta é a regra. Porém, devemos atentar para o risco que isto pode representar para a igreja. Aliás, talvez não deva nem mais ser considerado um risco, como foi dito, porque possivelmente já estamos percebendo esta realidade em nosso meio. 2 Timóteo 4,3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. A gente prefere ouvir os conselhos dos doutores do que a voz do carpinteiro. Porque a voz do carpinteiro diz assim: se alguém quer ser meu discípulo. Veja como começa essa expressão. Se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz, e então siga-me. A liberdade do ser humano passa necessariamente por uma cruz. Mas nós desejamos uma outra maneira. Nós desejamos desesperadamente uma outra maneira. Isto não é privilégio seu e meu, Jesus também desejou. Ele disse: Pai, se tiver um outro jeito, não deixa eu beber esse cálice. Se for possível, passar esse cálice sem que eu beba. Mas ele dizia: contudo, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. A nossa liberdade passa necessariamente por uma cruz. Fora da cruz de Jesus não há vida, porque não há ressurreição sem a morte com Jesus. Ninguém experimenta a ressurreição sem perder a vida velha, porque a vida velha vive para si mesma, porque ela é anticruz. Ela vive para o seu projeto, ela vive para a sua vontade, ainda que dentro das igrejas. Por esta razão, podemos testemunhar com certa facilidade pessoas lotando prédios por estarem cegas pela expectativa de encontrarem sentido para as suas vidas nas coisas, sem consciência do cultuar e usurpando com isto o sentido da palavra igreja. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Pessoas que lotam prédios em busca de satisfazer a sua própria vontade. Pessoas que lotam prédios em busca de acessar um poder que elas não têm, para ter coisas. Pessoas que enchem prédios pensando que naquele lugar Deus está, enquanto a palavra de Deus já havia nos ensinado desde Isaías, de que o nosso Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E Ele tampouco pode ser servido por nenhum de nós, porque Ele não pode ser servido por mãos humanas como se de algo necessitasse. Ele mesmo é quem dá tudo, todas as coisas. Pessoas que lotam prédios, levantam suas mãos, cantam, e a imagem de Isaías 1 surge na minha mente, no meu coração. Quem sequer requereu isto de vós, que só pisasse os meus átrios? Quando vocês oram, eu não os ouço. Quando levantam as mãos, eu viro o rosto. O incenso é para mim abominação, eu não posso suportar. O ajuntamento solene, nem mesmo a iniquidade. Sem consciência do culto. O pastor Humberto falou aqui no começo, o culto é a vida. E Romanos 12 está dizendo isto, a forma de cultuar racionalmente, portanto, legitimamente, porque tudo aquilo que não passa pela sua razão não pode ser legítimo.
Nós não batizamos bebezinhos porque um bebê não tem consciência deste ato. Portanto, não pode ser válido algo que não passa pela razão dela, que ela não discerniu, não, como experiência sua. Mas nós batizamos crianças aqui, crianças com 5, 6 anos, 7 anos, que diante da palavra de Deus chegaram para os seus pais e disseram assim, eu ouvi a palavra de Deus e eu creio que Jesus Cristo é minha vida e eu quero confessar isso diante da igreja. Um culto que não passe pela razão. E não é um culto num lugar, é oferecer a existência. Está aqui o meu corpo. Não é aquele sacrifício morto, não é aquele ritual. Paulo está contrapondo a um outro culto, a um culto que Hebreus 1 vai dizer, ou Hebreus 10, como o Júlio leu aqui, vai dizer que foi arrancado. Demove o primeiro para estabelecer o segundo. Um culto que nunca foi capaz de aperfeiçoar ninguém. Porque só existe, como o Júlio leu aqui, um único sacrifício. O sacrifício de Jesus Cristo. Que é capaz de nos dar um novo coração, uma nova consciência. O capítulo 12 de Romanos vai falar sobre isso. Uma metanoia, uma mudança de mente. Para que a gente entenda que o culto é a vida. Que o culto faz parte da vida. Por isso, quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça outra coisa qualquer, sou chamado a viver na dimensão do culto, na dimensão daquilo que glorifique a Deus. Isso envolve trabalhar, estudar, namorar, casar, enfim, a vida. Comecei, né? Quando agimos assim, Deus torna-se apenas um meio para alcançar coisas. Na busca da paz, da saúde, da proteção, do emprego, do sucesso no concurso, do casamento ou do ministério. Essas realizações tornam-se, de fato, a verdadeira finalidade. É o famoso dá-me os bens que me cabe. Em detrimento da comunhão com o Pai, mas na igreja existe uma diferença em relação ao mundo. O desejo pelas coisas em detrimento da comunhão é justificado por uma síntese perversa com a fala que diz: há quanto tempo te sirvo sem jamais desobedecer uma de tuas ordens. Esta vida que quer para si, que quer tragar, sugar, que quer sorver o mundo. Ela é a fala do filho do capítulo 15 de Lucas, a partir do verso 11, o filho que sai, ele chega para o pai, que é uma figura de Deus, e diz assim: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele não quer saber da comunhão, ele não quer andar com o pai. Essa história é a minha história, é a sua história. Um dia nós chegamos a essa conclusão, de que todas as coisas que nos cercam são nossas por direito. Todas as coisas que nos cercam são nossas. O ar que enche os nossos pulmões, a vida que sustenta o nosso esqueleto, as oportunidades, o nosso cenário. Tudo isso é meu, por direito. Eu quero que seja do meu jeito. Eu não quero nenhuma ingerência do Pai, nenhuma fala do Pai. Eu não quero comunhão com o Pai, não quero churrasco com o Pai. O mundo tem vivido essa ideia. Eu lembro que logo quando o Senhor começou a falar ao meu coração de uma forma significativa, eu lembro que eu ia para as baladas e eu entrava nas boates. E uma coisa que me chamava demais a atenção era a ideia de que Deus não estava lá. Preste atenção, eu não vou dizer que Deus não estava lá, porque Deus enche céus e terra, mas Deus não estava sendo cogitado
na consciência daquelas pessoas. Eu tentava olhar e como que quem flutua e percebe tudo à sua volta, eu olhava para as pessoas e eu sabia que elas estavam pensando em muitas coisas, mas que Deus não era cogitado na consciência daquelas pessoas, como se Deus não houvesse. E aquilo impactou o meu coração. Aquilo mexia comigo. Porque no mundo é isto, gente. No mundo Deus não é cogitado. No mundo eu quero viver a minha vida. Agora, como que isto chega dentro da igreja? Chega a partir de uma síntese perversa. Eu continuo mantendo a ideia de dar a minha parte dos bens que me cabe. Só que agora eu passo por uma síntese que eu coloco no texto como perversa. Porque eu acho que eu tenho andado direito. Eu vou à igreja, eu contribuo. Eu tenho uma moral. Eu crio os meus filhos. Então a razão de Deus dar o que eu quero é o fato de que eu lhe ofereço uma contrapartida. Há quanto tempo estou convosco sem jamais desobedecer uma das tuas ordens? É por isso que tu tens que me dar a parte dos bens que me cabe. Mas a nossa herança é o Senhor. A nossa porção é o Senhor. É Ele quem livra os nossos pés de serem presos. A razão da nossa vida é o Senhor. Este é o mal que podemos reconhecer na igreja atual. E visto que ela é formada de gente, se tivermos coragem, não será difícil de encontrarmos este mal em nós. Talvez a igreja nunca foi tão atuante do ponto de vista das capacidades humanas. Quanta influência nós temos, quanto dinheiro gastamos, quantas ações promovemos. Porém, quanta falta de poder no Espírito para testemunhar de Cristo, fruto de uma vida bem comportada, mas sem relação com o Pai. O famoso escritor da área empresarial, Gerald Weinberg, dizia que o consultor de uma empresa jamais poderia cometer o erro de cobrar barato pelo seu diagnóstico e sugestões de mudança, para não correr o risco de que suas recomendações não fossem postas em prática. A lógica é simples. Quanto mais rigorosos e caros formos, mais valorizados e ouvidos seremos. Falamos assim, pois, ao contrário do que se pode pensar, a falta de sentido não gera inatividade. A inatividade é fruto de outras realidades, como a depressão, o medo, o cinismo, a preguiça, a desonestidade, ou ainda como antítese ao discipulado de Cristo. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. A falta de sentido não gera inatividade. Ela gera, às vezes, uma hiperatividade na busca desse próprio sentido. A falta de atividade, de envolvimento, a paralisia do ponto de vista da vida da igreja, ela é fruto de outras realidades. Jesus disse assim, ora, eu sendo mestre, vos lavei os pés. Anda do mesmo jeito. Não dá para dizer assim, sou cristão, sou um filho de Deus, sou um regenerado, e não tenho ação nenhuma no corpo. Porque a palavra de Deus vai dizer que todos nós, todo o corpo, bem ajustado pelas juntas e ligaduras, cresce o aumento que é dado por Deus. Cada parte do corpo é necessária, de tal forma que um filho de Deus, ele se envolve com o que Deus está fazendo. Jesus diz assim, eu sou um impotente, e esta é a concepção que todos nós devemos ter de nós mesmos. Eu sou impotente. Para mim, quem entendeu isso legal foi Nicodemos. Quando Nicodemos diz lá em João 3, bom mestre, bem sei que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele está dizendo assim, Jesus, desculpa a franqueza, você não tem cacife para fazer as coisas que você está fazendo, não.
Deus deve estar nesse negócio. E Jesus diz isso de si. Eu sou um impotente. O filho nada pode fazer de si mesmo. Não é isto? Traduz isto. Eu sou impotente. Nada posso fazer de mim mesmo. Mas eu ando numa realidade de comunhão com meu Pai. E porque eu ando com meu Pai em comunhão, tudo que Ele faz, tudo que eu vejo o Pai fazendo, eu também faço. E segundo Ele fala, ou segundo a sua palavra, eu julgo a existência, a vida. E Ele vai dizer assim, meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Então não é uma questão de fazer ou não fazer, de inatividade ou atividade. É a questão de como eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Ou como eu estou sendo o que eu estou sendo. Antes, a falta de sentido gera desespero por sentido. E esta é para mim a razão da igreja moderna ser tão agitada e barulhenta. Sendo assim, quanto mais exigente e onerosa for uma religião, fará mais sentido o oneroso trabalho do desesperado por sentido. 2 Pedro 2,3. Por avareza farão comércio de vós, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Esta é a ideia para qualquer um que deseja fundar uma religião, ou adaptar a uma religião já existente um conceito que promoverá o seu sucesso. Promova um culto voltado às necessidades das pessoas. Treine uma liderança controladora de tal modo que ela seja capaz de se apresentar como consciência para as pessoas, como uma espécie de guru indispensável. Você quer criar uma religião de sucesso? Ou você quer adaptar um conceito que gerará sucesso à sua religião? Faça o que foi dito aqui. Produza uma demanda, uma cobrança intensa. Não cometa o erro de cobrar barato pelo seu diagnóstico e pelas suas sugestões de mudança. Exija muito das pessoas. Quanto mais difícil for, mais sentido para elas fará. Se esforçar, fazer o que você está dizendo. Crie uma liderança que se apresente como guru. Você vai namorar? Mas você veio falar comigo? Você veio me dizer quem é? Você veio pedir minha opinião para saber se eu aprovo? Você vai comprar uma casa, um terreno? Você me levou lá para eu ver se tem demônio, se não tem demônio? Vai espirrar? Já perguntou para mim se pode, se é a hora, a intensidade? Vamos criando pessoas que não têm nenhuma experiência. Vamos criando pessoas infantilizadas. Pastor, o que eu faço? Pastor, me ajuda. O pastor de Cristo é aquele que aponta Cristo às ovelhas. O pastor do Cristo libertador não pode aprisionar as ovelhas a si. E é comum ver a gente que está no pastorado, pessoas desesperadas por uma cadeia, por uma coleira. E você percebe aquilo, e essa tentação está sobre nós, os pastores. Porque para nós é muito bom quando você, para dar um espirro, para não falar outra coisa, vem perguntar a minha opinião. Porque eu começo a me tornar importante na sua vida. Aliás, eu começo a me tornar indispensável na sua vida.
E então eu começo a ser valorizado. E quando você vendo aquela criatura que quer que você seja a consciência dela, você apresenta Jesus, você se ausenta um pouco do processo, porque ela está tão desejosa de alguém que diga a ela o que ela tem que fazer, que você sabe que se você se propor a ela como consciência, você estará escravizando aquela pessoa a você, ela fica brava com você. O pastor não me deu atenção. E o pastor já avaliou. Ele já olhou e falou, gente, se eu ficar aqui, muito aqui, essa pessoa vai grudar aqui e ela vai achar que eu sou Deus. E ela vai me achar como a sua consciência. Mas essas pessoas são as pessoas que dão mais problemas. Quando você diz assim, queridão, vai andar com Jesus. Vai andar com seu pai. Vai quebrar a sua cara. Você não quer sair? Você não quer pegar os bens que cabem? Não quer tocar a sua vida? Você faz igual o pai. Toma, eu vou financiar a sua loucura. Toma aqui, quanto você quer? Toma. Ele vai, quebra a cara. Mas aí quebra a cara e tem uma experiência. O texto lá de Lucas 15 vai dizer que o jovem, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai não passam pelo que eu estou passando? Ou seja, aquilo gerou uma consciência, aquilo gerou uma experiência. E agora ele volta para a casa do pai, não porque existe uma ordem ou uma consciência terceira que lhe impõe, é porque ele mesmo agora sabe que não existe nenhum outro lugar no mundo onde ele vai ser tão amado quanto na casa do pai. Dá para entender isso, meus amores? Perdão. Trate de tornar a experiência dos fiéis difícil e intensa, com cobranças, desempenho e muitas atividades, contrariando Jesus quando diz, Mateus 11, 28, 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas se o jugo é suave, se o fardo é leve, por que eu estou cansado? Porque eu estou carregando um peso que não é para eu carregar. E Jesus não disse, procure o seu líder religioso, o seu pastor. Ele disse, vinde a mim. Então a função do pastor é dizer, queridos, vamos aqui nos ajoelhar diante de Jesus, vamos apresentar a sua causa a Ele. Eu vim de uma outra comunidade para essa igreja há mais ou menos 20 anos. E eu saí amaldiçoado da minha comunidade. O pastor disse assim, você está saindo, você é um rebelde. Você está debaixo de maldição, você não está mais sobre a minha cobertura espiritual. Falei, louvado seja Deus por isso. Para mim basta a unção de Jesus Cristo, a unção de Cristo que está sobre a minha vida. Não é possível amaldiçoar alguém que Deus abençoou. Estas falas são falas do medo, são falas do inferno, são falas que aprisionam, são falas que dão a homens o direito sobre a sua vida. Mas se Cristo te libertou, querido, você é de fato livre. Sem se esquecer de erigir um altar a Baal, adaptando, é claro, o nome da sua divindade de preferência, Maomé, Buda ou até mesmo Cristo. Mas continuemos a ver o que a palavra diz em relação a estas coisas. No que diz respeito à religião, Jesus não fundou nenhuma. Antes disse de todo o aparato religioso de seu tempo, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Com relação às necessidades imediatas, disse, não pergunteis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, ou o que andei... ou não em que... vamos de novo.
Não pergunteis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas estas coisas. Mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus olhou para todo o aparato, o suprassumo da ideia de que era Deus, como uma religião, e falou: tudo isso aí precisa ser derrubado. Eu vou, em 3 dias, erigir a realidade que permanece. Ele está falando da sua ressurreição. Quando você chegava no tempo de Jesus, se você quisesse saber o que Deus era, de que Ele gostava, como Ele pensava, como Ele agia, você devia se dirigir a um endereço. E Jesus dizendo à mulher samaritana: olha, isso acabou. Quando ela lhe pergunta: viu, vocês dizem que o lugar que deve adorar é lá em Jerusalém, nós dizemos que é aqui no Monte Gerizim. E ele disse: mulher, vem a hora, e já chegou, onde a verdade vai ser escancarada, onde aqueles que são verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em qualquer lugar. Porque o reino de Deus, entrando em outra realidade da palavra, não está lá nem acolá, mas estará dentro de nós. Portanto, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o culto é eterno, porque o culto é a vida. Com relação a esta religião que se propõe para satisfazer as nossas necessidades imediatas, a palavra de Deus fala: não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós pervertemos o espírito da cruz, porque olhamos para esse texto por causa das coisas que nos foram acrescentadas, ou que nos serão acrescentadas, e não buscamos o reino de Deus por causa da sua justiça, por causa de Deus. A motivação é outra. A motivação é eu mesmo. Ainda com relação ao controle, vemos Deus dizendo: isso para mim é demais. Gênesis 2,16: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore dos jardins comerás livremente. Tem como colocar esse texto aí, fazendo um favor? Porque aqui ele faltou um pedaço. O 17, perdão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente. Qual que é a ordem de Deus? A gente acha que a ordem de Deus é não comer. Mas o texto vai dizer que ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comereis livremente. Quando o Senhor traz a consciência, Ele diz assim: mas tem uma lá que você não é para comer. Porque no dia que você comer dela, você irá morrer. Não sou eu quem irá lhe matar, mas você irá morrer. Tanto é que Deus não impediu de o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe por quê? Porque a ordem de Deus a nosso respeito é liberdade. Liberdade. Deus ordenou a liberdade ao homem: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus é o Deus da liberdade. Deus é o Deus que chama a consciência. Deus é o Deus que tem uma palavra e que só faz um sentido você andar em direção a ela. Ele mesmo, ou o amor a Ele. A liberdade é uma ordem divina. Esta era a unção que estava sobre Jesus, o Cristo, a unção para nos libertar. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos,
a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta unção estava sobre Jesus. O Senhor me ungiu para libertar a mim e a você. Qual o sentido, afinal, de sermos salvos? É sermos controlados? Existia uma raça sem controle e Jesus veio morrer numa cruz para ter o direito de poder colocar um cabresto nestes indomáveis? Como ressaltou José Comblan quando criticou a postura da Igreja Católica de entender sua missão como sendo o reducionismo de evitar que os seus membros pecassem. Porque Deus não usou deste expediente em Adão, porque Jesus não impediu Pedro de o negar. Nós achamos, como diria o... Ajuda aí, Glenn. Professor Purim, nós saímos do catolicismo, mas o catolicismo não saiu de nós. Querem que vigiemos a vida de vocês? Fulano posta um negócio no Facebook lá, é porque os pastores não tomam a providência. O pastor tinha que ir lá, dar uma dura, chamar. Essa postura é uma postura que já foi usada no catolicismo e continua sendo usada por muitas das igrejas reformadas. Por que Deus não usou do mesmo expediente? Por que Deus não colocou o anjo em volta da árvore do conhecimento do bem e do mal, lá com a espada, passando espadada para lá e para cá, queria ver Adão chegar perto? Por que Jesus, quando olha para Pedro galantão, não, pode deixar comigo que aqui o negócio é diferente, eu sou o cara, todo mundo pode te negar, menos eu. Ele falou, não, queridão, o galo não vai ter nem cantado, você já vai ter me negado. Por que Jesus não amarrou ele na cinta aqui, deixou do lado? Porque a vitória de Jesus é suficiente. Porque a graça de Cristo, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque não existe nenhum pecado, nenhum fracasso na vida de ninguém que não foi levado no corpo de Jesus Cristo no madeiro. Porque não fará nenhum sentido para Deus, nós estamos falando aqui de sentido, a vida de alguém que permanece o tempo inteiro na casa, fazendo tudo o que lhe é mandado, mas sem ter nenhuma comunhão com o Pai, de fato. O que é de fato ser salvo? Será que é a repressão ascética de todos os desejos da carne, como o budismo nos ensina? Tem gente que acha que o cristianismo é isso. Você precisa fazer força para não fazer nada. Não posso olhar, ai meu Deus. A vida cristã não é repressão da vida velha. A vida cristã é a expressão da vida nova. Aquilo que o Júlio falou aqui no começo ministrando, é levar o morrer para que a vida se manifeste. Levar o morrer é estar nesta dependência de Deus contínua, o tempo todo. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Se assim fora, o ideal de salvação deveria ser o como induzido. Tem gente que acha que o ideal de salvação é isto. O cara lá em como induzido é um santo, produzido pelo cálice da religião transbordante de Dormoníade, servido com o pão de papoulas no templo das religiões, que tem prazer em ser antigraça, anticruz, anticristo, pois trabalham no sentido contrário ao ministério de Jesus, que é amor. Ser salvo é, antes de mais nada, ver. É consciência. Num deslumbrar de um novo nascimento, no qual nos é dado a luz de Cristo, e podermos então ver o seu reino. Salvação é consciência da verdade, conhecida relacionalmente na comunhão com Cristo, e não um conhecimento doutrinal do certo e do errado, até porque o aferidor de tudo é a santidade de Deus e não o nosso comportamento. Você pode estar se comportando muito bem, mas muito bem mesmo. Jesus vai chegar e falar assim, esse coletão de couro aqui está difícil de eu enxergar lá, mas vamos dar uma tirada aqui. Ele vai olhar o seu coração, vai esquadrinhar e falar, entendi a motivação. Não vale nada o pão que você deu para o mendigo. Não para mim, valeu para o mendigo, que ele comeu, matou a fome.
Mas você não vai vir aqui falar comigo sustentado no pão que você deu para o mendigo, não, queridão. Você só pode chegar aqui sustentado pelo sacrifício do meu filho. Por mais nada. O aferidor da nossa vida é a santidade de Deus. Não é o que eu e o que você fazemos. Você não pode apresentar o seu currículo para mim e dizer assim, olha o que eu fiz. Ganhei o Prêmio Nobel da Paz aqui, ó, é o seguinte, assim, assim, assado. Não. Eu quero saber com qual motivação você fez. Qual foi a intenção. E se isso não é a santidade de Deus, se não for a santidade de Deus, do Deus que é amor, não valeu de nada e nós vamos ver isso. Só quando recebemos esta revelação é que podemos compreender Jesus, o Senhor, que tem nas mãos o poder e a autoridade sobre a igreja, que conhece cada detalhe de sua atuação, e mesmo diante de uma igreja como a igreja de Éfeso, comprometida com o trabalho, a paciência, com a verdade sobre as identidades daqueles que servem a Deus, com a capacidade e a coragem de discernir o verdadeiro do falso, experimentada no sofrimento, ser chamada ao arrependimento, uma vez que havia despertado a oposição do próprio Cristo. Tenho, porém, contra ti. Visto que uma igreja com tantas qualidades não deveriam despertar tal oposição. O novo nascimento é isto que abre os nossos olhos para ver o reino de Deus, sem o qual ninguém pode entrar no reino, porque senão a gente é enganado por essas nuances, pelas aparências, por aquilo que está fora. Nós não conseguimos ver o que o olho não vê. Nós não conseguimos ver o reino de Deus. O que contraria o coração de Cristo é tudo o que não carrega a essência da cruz. E a essência da cruz é amor. João 3,16. Porque Deus... Por que Jesus foi para a cruz? Porque Deus te amou. Qual que é a razão da cruz? O amor de Deus por mim e por você. Qual que é o cerne da cruz? O amor. O que contraria o coração de Cristo é tudo aquilo que não é feito por amor. Quando não amamos, perecer é não amar. Quando não amamos, tudo perece, deixa de ser, perde o sentido. Nesta situação, podemos fazer tudo certo, que não valerá de nada. Não terá proveito algum. Podemos pregar a palavra de Deus, desenvolver cultura, tudo isto será vão. Até a fé capaz de ser demonstrada de forma gloriosa perece. A caridade, o autossacrifício na fogueira, desprovido do amor, que é a santidade de Deus, é o mesmo que nada. 1 Coríntios 13 nos ensina isto. Você pode dar todos os seus bens aos pobres, você pode dar o seu corpo para ser queimado em favor de uma causa, se não for amor. Isto não tem absolutamente nenhum significado. Mas o bom de ser igreja é isto. Em Cristo Jesus somos chamados à consciência de nossa condição. Sempre em tempo de nos arrependermos. O Senhor Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, no texto que nós lemos no início. Arrepende-te. Lembra de onde caíste. Isso é o bom de ser igreja. O amor é o que dá sentido à nossa vida. O amor é o que nos salva. Portanto, ser salvo é amar. Ser salvo é ser em Deus. Sem amor, ainda que façamos tudo certo, tudo estará perdido. 1 Coríntios 13:1, eu fiz uma tradução livre aí. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, eu nada seria. Seria apenas um coração duro, agitado, barulhento e vazio, como um sino. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
a igreja. Eu quero me dirigir a você. A você que tem vivido uma vida onde está tudo muito certinho, tudo muito coerente, tudo muito adequado, mas sem amor. Às vezes você vem aqui à comunidade porque é domingo, porque deu a hora, porque meu pai foi, porque eu vou faz tempo, sem sondar a motivação do seu coração. Talvez aquele prazer de dobrar o seu joelho lá no seu canto, lá na sua casa, sem que ninguém veja, talvez já não empolgue o seu coração. Talvez você tenha se esforçado para andar adequado, cumprir as suas obrigações religiosas, viver uma vida adequada, onde ninguém poderá dizer da sua vida nada. Mas talvez você não tenha experimentado o amor. Sabe, foi esfriando. Sabe aquela caixa que você no mercado, ela fala, bom dia, senhor, vai pagar com cartão, com cheque? E você fala assim, bom dia, cartão. E você nem olha no olho dela. Você nem viu ela direito. Eu quero falar com você que acha que o que você está fazendo aqui é algo que te dá direitos. E porque é algo que te dá direitos, você já não celebra mais a comunhão com seu Pai. Eu quero falar com você que trabalha para você mesmo. Que pensa que o seu trabalho é uma obrigação que te dá o pão lá na sua... Quem dá o pão é o Senhor. Quem abençoa o trabalho é o Senhor. Sabe, você já não tem mais prazer. Eu já vivi isso. Acordar para trabalhar e dizer, não acredito que eu tenho que ir lá naquele lugar, fazer aquelas coisas. Ver aquela gente. Não há mais amor. Eu quero falar com você que está no casamento, mas não há mais vinho bom. O vinho agre não acabou, devia ter acabado, para que Jesus pudesse ter a oportunidade de fazer vinho novo. Mas está aí, sendo bebido aos poucos. Está junto, está tudo certo, mas não há mais celebração, não há amor. Eu quero falar para você que confessa uma fé em Jesus, mas essa mesma fé já tem te causado um certo pesar. Orar é um sacrifício. Ir à igreja ou na reunião da igreja é uma obrigação. Ler a Bíblia é um sofrimento, é uma penitência. Evangelizar é uma vergonha. Como é que eu vou falar de Jesus? O que vão pensar de mim? Então, é para você que eu quero me dirigir nessa manhã. Não importa como a sua vida tem sido vivida. Se a motivação da sua vida não for o amor a Deus, então é um momento para a gente ajoelhar e dizer, Pai, eu quero me arrepender, porque o Senhor nos chamou para celebrar uma festa. Eu quero celebrar, Pai. Eu quero ter alegria. Eu quero te amar.
Eu não tenho essa condição, mas a tua palavra diz que o Senhor derramou do amor no meu coração, pelo teu Espírito. Senhor, eu quero dizer que tudo aquilo que eu chamo de eu e que tem a capacidade de transformar a relação com o Senhor numa relação que deveria ser de amor, em uma relação de direitos, eu quero confessar que este ser foi crucificado com Cristo. E eu quero, Senhor, confessar que na ressurreição de Jesus, o Senhor me fez uma nova pessoa, um filho teu, alguém que tem o mesmo espírito contigo, que herdou a tua natureza, e o Senhor é amor. Senhor, dá-me a condição de amar. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.